Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, hoje conosco aqui no estúdio principal da Band News FM. Bem-vindo, Orengo, bom tê-lo. Um prazer estar com vocês aqui. Agora sim, um prazer estar com vocês aqui, chegando de Brasília com muita notícia. Pois é, porque o que acontece no jogo do poder do Brasil acontece em Brasília. O Congresso vota hoje o projeto para tentar liberar o orçamento secreto e a lista de parlamentares que foram beneficiados continua sigilosa a despeito da determinação do Supremo, Orengo. E o que a gente está vendo, Megali, Sheila, Carla, é um descumprimento de uma determinação judicial do Supremo. O que o Congresso diz, a partir da advocacia do Senado e da Câmara, é que não tem como divulgar, porque isso tudo é fruto de acordo informal. Então os parlamentares ali nos bastidores conseguiram liberação de recursos às emendas, mas não tem como dizer agora quem conseguiu ser beneficiado, só daqui para frente. E aí a resposta do Congresso para tentar liberar o orçamento secreto é votar um projeto de resolução. Isso está na pauta de hoje, para aí dar um pouco de transparência daqui para frente. E aí tem muito questionamento, Megali, pelo seguinte: ok, mas e os parlamentares que já conseguiram essas emendas? Porque há investigações abertas, há licitações suspensas por determinação do Tribunal de Contas da União, e há investigações para tentar rastrear quem são os parlamentares que solicitaram essas verbas, essas emendas, que hoje estão aí eivadas de suspeitas, né? Essas investigações elas vão prosseguir. Por enquanto, o Congresso Nacional não cumpre essa determinação, mas quer a liberação desse recurso. Então, daqui para frente, aí sim, vão colocar qual é o deputado que está liberando o recurso, qual é o deputado que está conseguindo essas emendas, e vão criar um sistema informatizado para dar o mínimo de transparência. Agora, a gente está falando de mais de 7 bilhões de reais. Esse recurso ele precisa ser liberado, para não deixar de valer, até o fim do ano. Então, há uma pressão enorme dos parlamentares do Congresso Nacional para o Supremo Tribunal Federal liberar essa história do orçamento secreto, ou emendas do relator, RP9, isso já ganhou muitos nomes aí. Mas o Supremo ainda vai ter que decidir, vai ter uma última reunião do Supremo para deliberar. Por enquanto, o Supremo, por 8-2, decidiu suspender o orçamento secreto. E aí tem que decidir no mérito ainda para verificar se vão ou não liberar esse recurso. E hoje o Congresso Nacional vai ter uma sessão de pressão, realmente, deve aprovar esse projeto de resolução para dar o mínimo aí de transparência para essa história do orçamento secreto. Agora, há registros, né, Orengo? De onde sabe? Porque não é possível que não haja registro nenhum. Tudo bem que a coisa acontece por meio de um caráter muito mais informal do que os critérios usuais para as emendas individuais, né, quando os recursos são distribuídos de forma equilibrada, é identificado o parlamentar que pediu a verba, mas não é possível que não tenha um registro, um documento assinado, uma ata de liberação dessa grana. Lista paralela, viu, Megali? Sabe como é que funciona isso? Como? Os articuladores do governo, principalmente quem faz ali a negociação, eles têm listas. Isso não é publicado. E essas listas que acabaram vazando, inclusive para o jornal Estado de São Paulo, que foi o primeiro a divulgar essa história do orçamento secreto, porque teve acesso realmente a alguns parlamentares ou alguns políticos, e isso é preocupante, políticos fora do Congresso Nacional recebendo benefícios por meio do orçamento. Isso nunca existiu. Então, por exemplo, dirigentes partidários, políticos sem assento no Congresso Nacional, que tinham um poder de influência para liberar emendas. Agora, isso realmente não é registrado. A emenda parlamentar ela sempre existiu e sempre foi usada como barganha entre Executivo e Congresso Nacional. Aquela história, véspera de votação, libera uma série de emendas, tudo legal, tudo legalizado, inclusive o orçamento secreto é legalizado, está tudo dentro da regra, foi criado em 2019. A grande diferença agora é que não há como saber qual é o deputado que está recebendo. Qual é o deputado que recebeu liberação de emenda para votar de acordo com o governo? Não há um registro formal. E é isso que o Supremo agora está determinando. A partir desse projeto de resolução hoje, daqui para frente eles vão fazer isso. O problema é o seguinte, e o que passou, né? O retroativo, segundo o Congresso, não tem como liberar. Bom, e PEC dos precatórios, hein, Orengo? Passa nessa semana, não passa? Já li de tudo, inclusive já li que há uma possibilidade aí de o Senado não aprovar o texto, pelo menos não como ele está. Qual a expectativa, hein? Tem que mudar. Alguns pontos vão mudar. O próprio relator já indicou 6 mudanças, né? E a principal delas é tornar o programa permanente. Então, deixa de ser um programa em tese de governo para se tornar um programa de Estado, mas
no texto não tem de onde vai sair o recurso permanente, porque para criar um programa permanente tem que ter uma fonte de recurso permanente. E o debate agora é sobre abrir espaço orçamentário fiscal para o próximo orçamento, só para o próximo, de 2022. Qual a história do novo teto de gastos, com uma mudança de indexador, principalmente da data ali de avaliação do IPCA, do índice inflacionário, e também a história de rolar os precatórios, não pagar tudo no ano que vem, deixar para pagar no próximo ano. Então, se cria um espaço fiscal provisório para um programa que o governo está dizendo que é permanente, mas vão ter que indicar essa fonte de recurso, da onde tirar esse recurso para liberar esse orçamento permanente. Agora é o seguinte, tem que votar até o fim do mês, para liberar os R$400 já para o mês que vem. Tem tanta gente esperando aí, o Congresso Nacional tem que dar uma resposta. Mas se por um acaso a PEC dos precatórios não passa, o que será do Auxílio Brasil? Só o Auxílio Brasil que está liberado agora, que é pouco mais de R$200. Ele já está majorado, já está reajustado em relação ao Bolsa Família, já tem um decreto liberando esse recurso, mas ele é quase a metade do previsto. Então, se o Congresso Nacional não aprova, as pessoas vão receber aí cerca de R$220. Peraí, aí quando você fala até o final do mês, amanhã? Pois é. Amanhã termina novembro, né, gente? É verdade. Dia 30. É verdade. Então, quarta-feira já viramos... É isso. Para dezembro. Até tem um prazo ali, até semana que vem, né? Mas tem uma questão burocrática. Imagina o processo burocrático para liberar esse recurso. É uma coisa gigantesca. Né? Então, deixaram para a última hora, como sempre, no Congresso. Deixaram para a última hora, o governo também acabou dormindo no ponto ali nessa discussão, nessa negociação, e ficou para a última hora. Agora, até o fim do ano, tem que votar a própria PEC dos precatórios, tem que votar o orçamento, né, porque é muito maior do que isso. Então tem muito trabalho aí até o fim do ano. E geralmente o que é deixado para a última hora não é muito bem feito, né? Quem já teve que fazer lição de casa no colo com um caderno no meio das pernas, no ônibus... sabe como é que é isso. Ninguém tira 10 num trabalho feito literalmente nas coxas. E aliás, que semana, hein? Porque tem sabatina também. No André Mendonça. Vai dar tempo disso tudo, gente? Vai ter sim. E agora vai sair. Porque... vai sair a sabatina, não a aprovação necessariamente. Você sabe que assim, se a gente fizer um histórico, obviamente o ambiente é mais hostil no Congresso Nacional. Né? E esse movimento de deixar para depois 4 meses de espera é algo inédito. A gente nunca viu nada parecido lá no Congresso. Então, há realmente hoje um bloco de oposição ao nome de André Mendonça. Mas a avaliação que se faz hoje no Congresso é que não é suficiente para barrar o nome. Seria algo histórico. O último barrado no Congresso Nacional foi do governo Floriano Peixoto. A gente está falando de Barata Ribeiro, segundo presidente, médico, né? Pois é, segundo presidente da República. De lá para cá, o Congresso Nacional só chancelou, né? Aquelas sabatinas para inglês ver, aquela coisa que vira muito mais um ambiente de bajulação do que realmente de questionamento. Então ele deve ter um nome aprovado, até porque ele cumpre os requisitos lá, que é conduta ilibada e notório saber. Até no Supremo Tribunal Federal é um nome que é bem visto, né? Ele tem ali reações no Congresso, principalmente em relação àquelas investigações contra opositores do governo, quando ele era ministro da Justiça. Então isso pegou muito mal no Congresso. Agora a expectativa é que tenha o nome aprovado, né? Mas vai ter realmente um desgaste. Vai ser uma sabatina muito quente. Barata Ribeiro, que era tio avô do Agildo Ribeiro, lembra do Agildo Ribeiro, humorista? Era o tio avô. Agora ele foi barrado porque era um médico, né? Ali era uma questão muito técnica mesmo. O Floriano, você não pode indicar um médico pro cargo de ministro do Supremo. Aí o Floriano, não, notável saber jurídico é uma coisa muito subjetiva. E olha que engraçado, Megali, naquela época, o indicado do presidente ele já tomava posse, ele já agia como ministro do Supremo, para depois ser sabatinado e chancelado pelo Congresso. Pelo menos isso eles mudaram. Mas o que se espera realmente é que essa novela acabe. Virou uma novela aí, sem fim, né? E o Congresso Nacional tem outros assuntos importantes aí para tocar. Próprias indicações ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, tá tudo embarreirado lá esperando essa sabatina. Muito bem, o nosso Rodrigo Orengo tem uma conduta ilibada e um notável saber gastronômico, porque segunda-feira é dia de... A cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Trouxe a marmitinha? Marmitinha, por favor, cadê? Queremos ver a marmita. Essa vez ficou, olha ali, ó, tá ali, ó, o polpetone. Ficou bacana, né? Ficou legal. E esse é um prato aí... Maravilhoso!
Como ficou legal. Ficou incrível. polpetone com fettuccine Alfredo, que é um clássico aí, né? Uau. E o polpetone é o seguinte, é carne moída, eu fiz com acém, baratinho, e fica muito gostoso. O acém é uma carne que tem gordura entremeada, então é bacana de fazer. É macia. É macia. E aí você faz o seguinte, você junta ali, né? O que dá a liga do polpetone é o pão dormido, o adormecido. Você Pão francês? É, pão francês mesmo, né? Pode ser pão de forma também, você coloca leite, aí você junta com a carne moída, tempera bem, pimenta também, sal, e aí o recheio dele, quando você abre, é um recheio de queijo. Oh, meu Deus. E o diferencial desse prato é o seguinte, é molho de tomate feito em casa, faz toda a diferença. Ah, não tenha dúvida. Dá um trabalhinho, que lindo. mas olha, quando você faz molho de tomate em casa, fica um outro sabor, fica muito gostoso. Eu colocaria dentro desse polpetone um queijo Minas padrão. Você colocou qual, Orengo? Coloquei gruyère. Foi Que bem é um queijo assim bem puxantinho, né? Fica muito gostoso, né? Tem um sabor bem diferente. Gostou, Carla? William. Tá aprovado? Senhora, essa hora, né? Os ouvintes estão Eu comeria numa boa agora, 8h23, Nossa, eu também faço. olha aí. O Orengo entra com comida, eu entro com a toalha, tá? Entendi. É isso, né? Tá bom. Orengo, mais uma vez, grande sucesso. E a gente Boa com volta estômago. para Brasília. Até amanhã. Até amanhã, grande abraço, Valeu. prazer. É claro.